E bem, o atomismo, dado essa visão geral aqui, né, ele, partindo propriamente ao que é de fato a teoria atomista, ele é uma teoria filosófica, né, um sistema filosófico de Leucipo de Mileto e de Demócrito, né, como eu havia dito, que vai propor que todas as coisas do mundo são compostas por pequenas, indivisíveis partículas que são chamadas de átomos, né? Então, a gente tinha essa noção um pouco parecida ali em Empédocles. Empédocles dizia, né, que Empédocles de Acáragas, ele dizia que as coisas do mundo são compostas por partículas fundamentais, né, e indestrutíveis e indivisíveis, que são chamados fogo, terra, água e terra, né? Só que ele atribuía isso aos elementos, né, como eu havia dito agora, o fogo, terra, água e ar. Né? Mas Leucipo ele vai dizer que não são as partículas fundamentais da matéria, não são os elementos fogo, terra, ar e água. São partículas que são muito pequenas, que são imperceptíveis pela nossa sensação, né? E essas partículas são chamadas de átomos e elas são indivisíveis, certo? E daí surge o nome átomos, né? Átomo significa, vem, né, etimologicamente falando, né, a estrutura da palavra, vem de a, né, que vem a negação, ou seja, a significa, da palavra átomo, significa negação, ou seja, não, e o tomo significa divisão, né, ou seja, átomo significa algo indivisível, né. Então, átomo foi uma palavra cunhada por Leucipo para se referir a essa partícula que seria indivisível e muito pequena e que comporia toda a realidade, né? Então todas as substâncias, todas as coisas, todas as entidades materiais do mundo seriam compostas por essas partículas chamadas de átomos, né? Que são infinitamente pequenas, né? Imperceptíveis e indivisíveis, né? Então isso seria o átomo, né? Essa proposição do átomo, né? Seria algo indivisível, essa pequena partícula, né? E os átomos, eles diferem em tamanho e forma, e eles são sólidos e impenetráveis, né? Então, o átomo, né? Os átomos, segundo Leucipo, eles diferem em tamanho, né? Então, existem átomos um pouco maiores do que outros menores, e eles diferem em forma também, né? Então, uns têm certa forma e outros têm formas diferentes, né? E bem, eles são também impenetráveis, né? Então eles são sólidos, impenetráveis, você não consegue atravessar eles, já que eles são indivisíveis, né? Você não consegue cortar eles, né? Você não consegue dividir eles. E eles habitam o vácuo, né? Havia esse entendimento de que os átomos, eles são essas partículas materiais que habitam o vácuo no espaço, né? É só uma breve observação que Demócrito ele atribuía tamanho e forma aos átomos, né? Demócrito Leucipo atribuiu tamanho e forma aos átomos, como eu havia falado anteriormente. Só que o peso só foi atribuído aos átomos por Epicuro, né? Então, quando a gente fala desse atomismo pré-socrático, a gente está falando principalmente do átomo enquanto algo que possui tamanho e forma, mas não algo que possui peso, né? A atribuição de peso ao átomo só vai ser dada por Epicuro, né? Dado isso, a filosofia atomista, né, pré-socrática, ela basicamente entendia que então existem essas partículas chamadas de átomo, né? E essas partículas, elas são materiais, é claro, e elas se movem no espaço, né, no vácuo, e basicamente elas podem se chocar uma com as outras, né? E se quebrar, né? Em átomos menores. Então, existem átomos se movendo no espaço, né? E inevitavelmente essas partículas chamadas átomos podem se chocar, né? Se encontrar. E dependendo se elas forem de tamanhos diferentes, elas vão se quebrar em átomos menores, certo? E nesse sentido é importante a gente observar, né, que o atomismo de Leucipo e Demócrito, ele abandona o conceito de força de amor e ódio lá em Empédocles, né? Porque Empédocles dizia, né, que as coisas, as substâncias do mundo, elas são formadas por essas duas forças naturais que unem e desunem, né, as partículas fundamentais do mundo, que são as forças de amor e ódio. Só que Leucipo e Demócrito, eles enxergavam que as forças de amor e ódio, elas eram forças tanto quanto mitológicas e um pouco
e pouco razoáveis de serem reais, né? E eles viam que essas forças de amor e ódio, elas se pareciam um elemento tanto mitológico e pouco científico, né? Ou seja, não parecia razoável acreditar que existiam essas forças de amor e ódio. Então, Leucipo e Demócrito, e a filosofia atomista como um todo, ela abandona essa noção que havia lá em Empédocles de acreditar nas questões da força de amor e ódio, certo? Então eles abandonam isso e eles não precisam explicar essas questões das forças de amor e ódio. Isso vai ficar claro aqui com o que eu vou falar a seguir, né? Tá, então, dado isso, né, dado que eles abandonam os conceitos de força de união e desordem, né, de amor e ódio, que havia lá em Empédocles, eles explicam o seguinte, né? Os átomos, eles estão se movendo no espaço, inquietamente, né? E eles podem se chocar um com os outros, né? E tendo tamanhos diferentes, esses átomos chocando-se, né? Eles se quebram em átomos menores, tá? E como que eles se unem? Tá. Segundo Demócrito e Leucipo, se os átomos eles tiverem tamanhos semelhantes, quando eles se chocarem, eles na verdade eles não vão se quebrar, mas eles vão se unir, né? E eles vão dar origem àquilo que nós chamamos de 4 elementos, né? Então os átomos eles vão estar ali em movimento no espaço, né? E eles vão estar se chocando, né? E se eles tiverem tamanhos diferentes, eles vão se quebrar em átomos menores, e se eles tiverem tamanhos semelhantes, eles vão se unir, dando origem a um dos 4 elementos. Pode ser fogo, pode ser ar, pode ser terra ou água, né? E aí vai variar do tamanho do qual eles se configuram, né? E a forma e tudo mais. Mas, enfim, a união deles vai dar origem a um dos 4 elementos. E nesse sentido, então, o mundo e as substâncias do mundo surgem a partir do choque e da união aleatória dos átomos, né? Então, numa visão geral da natureza de Leucipo e Demócrito, né? Essa explicação cosmológica de Leucipo e Demócrito do atomismo, vai basicamente dizer que todo o mundo ele é composto por átomo, né? Que são essas partículas materiais indivisíveis, e que todas as substâncias elas são formuladas a partir do choque e da união aleatória desses átomos. Ou seja, com isso, Leucipo e Demócrito também abandonam a ideia de ter de haver uma inteligência ordenadora que organize o mundo, tá? Leucipo e Demócrito, principalmente Demócrito, né? Eles são materialistas, então eles não creem numa divindade, numa figura, vamos dizer assim, divina, né? Uma figura imaterial que vai ordenar, uma inteligência imaterial que vai ordenar o mundo. E nesse sentido, até inclusive o Demócrito ele tinha pensamentos ateístas, né? Então, nesse sentido, ele era bem materialista. Então, o atomismo em si ele é uma filosofia materialista, né? O atomismo pré-socrático ele é uma filosofia bem materialista, principalmente em Demócrito. E então ele abandona essa ideia de ter de haver uma inteligência que ordene a natureza, né? Então, segundo o Demócrito e Leucipo, o mundo ele é simplesmente gerado a partir desse choque e união que vem do acaso, né? Ou seja, os átomos eles estão lá se movendo no espaço e por acaso, né, houve a formação dessas substâncias, mas eles não explicam essa formação dessa substância de forma de uma inteligência que ordenou, como a Anaxágoras fez, né? Não, eles não explicam dessa forma, eles dizem que tudo partiu do acaso mesmo, né? Então, é uma filosofia que nós poderíamos classificar como naturalista, né? E como materialista, ou seja, eles dizem que a natureza basta por si mesma, né? Então, eles não tentam explicar isso de forma que não seja propriamente natural, né? Então, é uma filosofia materialista e naturalista nesse sentido, né? E, enfim, em resumo, essa filosofia atomista, né? Então, esse atomismo que prega que todas as coisas do mundo são compostas por pequenas e indivisíveis partículas que nós chamamos de átomos, né? E que as coisas do mundo se formam a partir da união e do choque aleatório e ao acaso desses átomos, certo?